O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre uma suposta SAF lá no Flamengo. Ele disse que não adequaria, não adaptaria uma SAF no Flamengo, assim como fez Botafogo, Vasco, principalmente o Cruzeiro. Vamos conferir, turma, sem antes vocês deixarem essa curtida no vídeo. Deixa seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal. E, cara, eles falavam em 2019 que o Flamengo é outro patamar. Mas, infelizmente, a gente tem que respeitar. Porque, cara, o que eles ganham de receita de TV, de patrocínio, de estádio, é absurdo. É sinistro, velho. Infelizmente, a gente tem que respeitar. Eu quero que vocês deixem a sua opinião. Se é contra a mim, beleza. Se for a favor, tranquilo, bom também. Deixa nos comentários a sua opinião, mas com muito respeito. Fechou? Curte, comenta, compartilha e aproveite a super odd no jogo do Flamengo. 5.0. 5.0. Quintuplicar o valor apostado. Super cotação da Betfair, parceiro do Cruzeiro e do CDD. Odd 5.0 para o Flamengo vencer o Milionários pela Libertadores. Com a vitória do Flamengo, você vai quintuplicar o seu valor apostado. Não é um teste, aproveite essa oferta, clique agora no link do comentário fixado e faça já a sua aposta. Não, o estádio sai. O estádio sai com ou sem SAF. A discussão que a gente vai ter é qual é a forma da gente fazer isso mantendo o controle da associação desportiva sobre o futebol, porque o primeiro ponto que eu acho que é muito claro é que, assim, e que eu sou um defensor, talvez o maior defensor, não existe ninguém no Flamengo que defenda mais isso do que eu defendo que não existe razão para que, diferente de outros clubes, né, o Flamengo não mantenha a sua associação desportiva controlando o seu futebol. Então, assim, não existe a menor razão hoje para que, em qualquer que seja o projeto do Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, com os seus sócios, não venha a ser o controlador do seu futebol. Então, dito isto, porque as pessoas sempre, quando associam a imagem da SAF, elas veem a SAF, como ela veio na grande maioria das soluções aqui das vezes no Brasil, como uma solução para salvar os clubes da falência, né? Então, lá você vê a situação em que o Vasco chegou, que o Botafogo chegou, um vendendo 70%, o outro vendendo 90%, mas perdendo totalmente o controle, o clube perdendo totalmente o controle do futebol, né? O Cruzeiro, a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero... Mas uma coisa é fato, turma. Esses caras aí que estão no conselho aí, ó, dos times, não queriam nunca perder o controle do clube. O Cruzeiro não teve como, né? Precisava de chegar a SAF para resolver, porque os incompetentes lá do conselho não resolviam. A mesma coisa, Vasco e Botafogo. Essa é a minha opinião. O Flamengo, Bandeira de Melo lá chegou e resolveu tudo. O Flamengo tá voando graças a ele e esses Rodolfo Landim da vida, Marcos Braz, estão aí, ó, levando os créditos do Bandeira de Melo, pelo menos é a minha opinião, né? Baita trabalho do Rodolfo Landim, mas o Bandeira de Melo que fez quase tudo lá, que salvou o Flamengo financeiramente. Mas também tem uma facilidade, já que receita tem e muito. Isso ajuda, né? Quero deixar publicamente, porque fica sempre essa discussão, é que eu entendo que o Flamengo não tem a menor razão para que a sua associação desportiva não continue controlando o futebol para sempre, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Porque fica muita fofoca, muita gente falando, ele quer fazer a SAF, e aí as pessoas olham para a SAF, imaginam a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco. Isso não existe. O que existe é uma discussão, é que um modelo que a gente já foi estudar, e que teria que ser discutido com os sócios do Flamengo, se eles entenderem que esse é o caminho, que é o modelo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique ele quis construir um estádio, ele vendeu 25% do seu estádio, do seu clube, né, da sua SAF. Ele criou uma SAF, mas ao invés de vender o controle
como o Vasco, como o Cruzeiro, como o Botafogo venderam o controle, ele vendeu uma parcela minoritária desse capital. Ele continua tendo 75,1% do clube de futebol. Ele tem 8 conselheiros nessa empresa e cada sócio minoritário tem 1. Ou seja, ele com 8 votos contra 3, ele nomeia todos os gestores do clube, ele faz o que ele quer no clube. Ele manda no clube. Quem manda no clube é a associação desportiva. Tá? E ele, através desse mecanismo, ele conseguiu recursos para construir um estádio. Às vezes as pessoas me perguntam muito, dizem o seguinte, mas por que não fazer uma sociedade de propósito específico para o estádio único exclusivamente? A resposta que eu dou é a seguinte, gente, é o que o Palmeiras fez, é o modelo do Palmeiras. E a gente vê o que está acontecendo lá. No dia seguinte, aquele cara que é o teu sócio, ele já está brigando com você, porque ele vai querer aumentar a receita do estádio, diminuindo a receita do clube. Você vai começar tendo um sócio brigando com você no primeiro dia, entendeu? Já no primeiro dia de que você abriu o estádio. Então, esse modelo eu acho que é um modelo ruim, porque é um modelo que a gente já está vendo um exemplo, e que eu já antecipava, antes de tomar conhecimento público dos problemas que o nosso clube aí, o Palmeiras, estava tendo. Então, assim, mas isso, Iabir, isso é uma discussão para o Flamengo ter depois. Primeiro vamos seguir, nós vamos ter o terreno. Depois que a gente tiver o terreno, vamos dizer o seguinte, como é que nós vamos financiar esse estádio? Podemos abrir mão de usar esse dinheiro? Podemos abrir mão, só que a gente vai endividar o clube e vai ser muito mais penoso para a gente, porque vai ter um custo de capital para pagar esse dinheiro que vai ser necessário para a construção do estádio, que poderia ser revertido para o clube de futebol, para investimentos nos nossos jogadores, formando uma equipe cada vez maior e melhor. Mas isso é uma discussão para se ter na época, se e somente se a gente vier a ter acesso ao terreno, entendeu? É assim, uma antecipação enorme de discussão, mas a gente entende, principalmente se tratando de um ano político do Flamengo, né, do ano de eleições. E aí começam as ilações, as histórias, as confusões e tudo isso. Tudo é motivo para poder ter polêmica, já que é difícil arrumar polêmica hoje no Flamengo, com o balanço que a gente está entregando, com os resultados que a gente está tendo nos esportes olímpicos, com os resultados que a gente está tendo na sede social da Gávea, como está difícil no próprio futebol, como nada está conseguindo ser espaço para que as pessoas possam criar polêmica, aí vão criar polêmica em cima de uma eventual possibilidade do modelo de financiamento se a gente vier a ter acesso ao terreno. Então, é o espaço que, às vezes, a oposição lá do Flamengo consegue arrumar para poder arrumar discussão no clube. É isso, turma. Esse foi Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falando sobre as situações da SAF de Botafogo, Vasco, Cruzeiro, e dele planejando, né, futuramente a SAF do Flamengo, mas que vai ser de um modelo bem diferente, bem parecido, né, com a do Bayern de Munique, segundo ele. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveite essa oportunidade.